Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de salvação, mensagens de consolo, de conforto e de encorajamento. Hoje a nossa mensagem tem como título O Arrastão de Deus e está baseada numa pequena parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. Nós vamos ler agora. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem essas coisas? Sim, responderam eles. A pergunta foi feita aos discípulos, e foram eles que responderam. Toda parábola é uma comparação. Aliás, este é o sentido da própria palavra parábola, que significa justamente comparação. Aqui o objeto da comparação foi uma rede do tipo arrastão. Nesse caso, a chave para nós entendermos a parábola é a expressão assim será no fim dos tempos. Jesus compara o fim dos tempos, o juízo final, com o ato de pescadores lançarem seu arrastão ao mar e depois recolherem aquele arrastão, trazendo-o para a praia e ali assentando-se, separando os peixes bons dos ruins. Assim será no fim dos tempos. Assim será o juízo final. Assim será a consecução final do reino de Deus. Aqui nós aprendemos três coisas. A primeira é que o reino de Deus é o exercício da sua soberania, da soberania de Deus. Em outras palavras, ele é o dono da rede. Deus é o Senhor da nossa história, o Senhor da história do mundo. Em toda a Bíblia nós encontramos referências a isto. No livro de Apocalipse, por exemplo, logo no primeiro capítulo, Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu tenho as chaves da vida e da morte. Ele é o dono da nossa história. Ele estava presente na criação, antes da criação do mundo, e estará presente no julgamento final. Deus não renunciará ao direito de nos julgar. Mateus capítulo 25, uma passagem aqui bem pertinho dessa que nós lemos, diz o quê? Que quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas
dos bodes. É o que diz a parábola que Jesus contou, que os anjos virão e separarão os perversos dos justos, lançarão na fornalha ardente os perversos, onde haverá choro e ranger de dentes. Assim será no fim dos tempos. Deus não renunciará e não renunciou ao direito de nos julgar. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que o julgamento será o último ato da história humana. Assim será no fim dos tempos. A rede será lançada. Enquanto a rede está sendo lançada, portanto, ainda não é o fim, ainda não é o último ato, porque a rede ainda vai ser trazida para o seu ato final, que é a separação. No caso da comparação entre os peixes bons e ruins, e no caso de Mateus capítulo 25, entre as pessoas. Então, nós estamos no tempo da graça. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, quer dizer, todos estamos condenados por causa do nosso pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Pedro diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer condenar ninguém. Ele está dando a oportunidade. Deus não tem pressa, porque esse é um problema dos homens. O próprio apóstolo Pedro diz nessa mesma passagem que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, estamos no ano 2023, quer dizer que Jesus Cristo morreu há 2 dias no calendário de Deus. No nosso calendário, mais de 2000 anos. Portanto, Deus está aguardando. Deus está dando a oportunidade. Esta parábola nos lembra, assim como a parábola do joio e do trigo, que não compete a nós julgar. Nós não temos nenhuma capacidade de julgar, nem sobre nós, nem sobre os outros. A parábola do joio e do trigo que Jesus contou também, diz que um homem tinha um campo, semeou semente boa de trigo, mas veio um inimigo de noite e semeou a semente do joio, que é uma planta inútil, que não produz nada. Os empregados, quando perceberam aquelas sementes germinando e crescendo, disseram: senhor, tem joio no meio do trigo, o senhor quer que nós arranquemos o joio? E então o patrão disse: não, deixa crescer, deixa chegar o tempo da colheita. Quando chegar o tempo da colheita, nós vamos colher trigo e joio, e o joio nós vamos separar e lançar no fogo. O julgamento compete a Deus. Ele tem o direito de julgar, e ele não renunciará a esse direito. Não compete a nós julgar. Então nós temos que aguardar esse último ato da história humana. A palavra de Deus diz que esse último ato, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, será um espetáculo tremendo. Diz aqui: vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiam de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o livro que haviam feito. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. E aí nós temos uma última lição. O julgamento será universal.
e o julgamento será justo. A parábola que Jesus contou diz que a rede foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Mesmo aqueles que estão nas igrejas, mesmo aqueles que se acham religiosos, vamos todos comparecer perante o tribunal de Cristo. O julgamento vai atingir a todos, toda pessoa humana. Diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão para comparecer a esse julgamento. Não haverá acepção, não haverá escolha de pessoas. Todos nós vamos comparecer, todos serão julgados. E a outra coisa importante, o julgamento será justo, porque o juiz é justo. O juiz é Deus. Deus é a pessoa mais perfeita que existe. Ele não erra, não falha. E Deus é onisciente. Como diz a passagem que nós vemos agora de Apocalipse, tudo está escrito nos seus livros. Todos os atos humanos, tudo que você fez, tudo que você faz e tudo que você fará, estará registrado lá por Deus. E então, Deus não erra. Costumamos dizer que a justiça humana falha, mas a justiça divina não falha. Então, aqueles que têm sido deixados impunes, né, pela justiça humana, serão punidos por Deus, porque Deus não deixa ninguém impune. A passagem que nós lemos diz também que todos, grandes e pequenos, estarão diante do trono, ricos e pobres, doutores e analfabetos, poderosos e humildes, governantes e governados, todos, mesmo aqueles que a justiça humana não condenou, estarão lá diante do trono de Deus e serão julgados. O julgamento será universal, será justo. Diz aqui que quando a rede estiver cheia, os pescadores vão arrastá-la até a praia, vão se juntar e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Os anjos separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, Deus irá lançar o seu arrastão. Todos nós seremos pegos neste arrastão. A pergunta é: você e eu, todos nós, seremos peixes bons ou peixes ruins? A palavra de Deus diz que só há um modo de escapar da condenação. E nós vamos ler de novo lá a passagem de Apocalipse, na parte que nós deixamos de ler, que diz assim: e todos foram julgados de acordo com seus atos. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Uma história que eu li certa vez, muito interessante, diz que uma viúva procurou um juiz com um livro de contabilidade, de registro de contas, e disse: olha, o meu marido morreu, era médico, atendeu muita gente de graça, gente que não podia pagar, mas agora eu gostaria de receber. Está aqui o livro onde ele registrou tudo. E o juiz examinou aquele livro e respondeu para a viúva: olha, tudo aquilo que está anotado aqui, escrito
Este não pode pagar, está perdoado, você não pode cobrar. Os outros você pode. Foi isso que Deus fez conosco. Ele escreveu com o sangue de seu Filho o nosso nome no livro da vida, quer dizer, o nome daqueles que aceitaram Jesus, que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz por si. Você crê que Jesus morreu naquela cruz para pagar os seus pecados e que ele pode escrever seu nome no livro da vida com seu sangue? Então você está livre, você estará livre do arrastão final. Que Deus nos abençoe.